E essa semana a gente vem falando do futuro da ponte Hercílio Luz, porque uma representação do Ministério Público de Contas apontou riscos de a ponte cair e pediu mais transparência do Estado sobre a segurança da estrutura. Bom, a ponte está sim passando por obras, a gente sabe, hoje inclusive, mas para os técnicos nem a obra emergencial chamada de ponte segura, para deixar a ponte segura, na verdadeira acepção do termo, afasta os riscos de queda. O risco ao maior cartão postal do estado existe e não é novidade. O primeiro alerta veio em 1981. Por isso, a ponte Hercílio Luz foi fechada no ano seguinte. Já se passaram 33 anos, mas pouco se fez para devolvê-la com segurança aos catarinenses. Recentemente, é que parte dos investimentos começaram a aparecer. É nítido que nos últimos anos algumas coisas mudaram na ponte Hercílio Luz. Aquelas 4 estruturas ali embaixo foram construídas, mas segundo especialistas ainda não firmaram o vão central da ponte, o que significa que elas até podem amortecer uma possível queda, diminuindo os prejuízos em volta, mas não impedi-la. Esse risco continua e vai continuar até na hora da transferência de carga, que é um estágio crítico que a gente vai ter que enfrentar a seguir. Apenas colocamos um empecilho embaixo do vão central. Se por acaso houver o colapso dessa parte, vai cair sobre ela, estrago menor. Ou seja, diminui o estrago, mas em termos patrimoniais? Perde-se a ponte do mesmo jeito. O engenheiro Tomelin, que acompanha a história da ponte há mais de 30 anos, acredita que ela só estará segura quando for totalmente restaurada. Ele explica que a estrutura tem sérios problemas. Nas barras de olhau, nome dado a esses trechos metálicos entre um nó e outro, nos cabos que ajudam a sustentar o vão central, na própria estrutura do centro, nessas rótulas acinzentadas na base e também nos pilares dentro do mar. Desde que começou a se arrumar a ponte, até hoje ela não melhorou em nada. Há pouco, no encontro de secretários da Fazenda que está sendo realizado em Florianópolis, o governador Raimundo Colombo voltou a falar sobre a ponte. Uma ponte com 90 anos sempre tem esse risco. Eu não sou engenheiro, eu estou baseado nos principais estudos e a empresa americana American Bridge, que construiu a ponte, que tem os melhores técnicos do mundo, eles garantem que o processo está correto e que a gente deve continuar. Colombo também foi perguntado sobre o futuro das obras. A informação é de que nos próximos dias essa fase chamada Ponte Segura deve ser concluída. A partir daí, não há mais tanta certeza de nada. A definição já da empresa que vai tocar essa obra? Isso está sendo estudado pelos nossos engenheiros. Em poucos dias nós teremos condições de apresentar. E essa decisão ela terá que ser feita com dispensa de licitação, e eu quero apoio para fazer isso, e nós estamos construindo o processo jurídico para poder apresentar à sociedade antes de tomar a decisão. Se esta fase vai acabar agora no domingo, o que vão fazer as pessoas na segunda-feira? O turismo, pelo menos, continua. Nessa manhã, as crianças de Balneário Camboriú estavam encantadas em visitar a ponte. Que idade terão ao passar sobre ela é que ainda não dá para saber. O Ministério Público de Contas pediu na representação que o Estado tenha um plano de contingência para o caso da ponte apresentar problemas mais graves, né? Bom, o Estado diz que tem, garante que tem, e os bombeiros disseram que estão preparados. Mas como? A Maiara está na sede dos bombeiros. Nós vamos pedir para ela tentar nos explicar como é que é essa situação. Maiara, é contigo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos. Olha, na verdade, a Corporação dos Bombeiros, ela não tem um plano de contingência específico, e sim um plano de contingência para eventos de grandes magnitudes, de grandes impactos. Aqui ao meu lado está o Major Elton para trazer mais detalhes. E eu começo perguntando, Major, no caso do desabamento da ponte, notícia que está sendo muito falada esta semana, como seria, então, a corporação não tem então, uma atuação específica para este caso? Boa tarde. Boa tarde. Como nós já havíamos falado, nós temos um plano que acaba sendo um plano mestre para eventos de grande magnitude, onde esses incluem desabamentos, grandes incêndios, grandes catástrofes, e esse plano ele acaba sendo adaptado para o evento em que nós somos solicitados. E no caso de uma possível colapso estrutural da ponte, esse plano seria colocado em ação para que a gente possa deflagrar as ações previstas. Mas diante desse risco, a corporação pretende elaborar um plano? Não, na verdade, nós não podemos trabalhar com possibilidades A ou B. Nós temos que ter um plano mestre, a exemplo de que acontece em todos os batalhões, até porque nós não podemos prever catástrofes de grande magnitude, e a partir deste plano, o que nós fazemos?
Uma vez colocado em ação algum tipo de atividade, por exemplo, um grande incêndio, o próprio desabamento da ponte, esse plano ele é acionado, as etapas de execução desse plano elas são colocadas em ação e dependendo da magnitude ele pode ser ampliado ou reduzido conforme o prosseguir, o atendimento da demanda. E como é o trabalho dos bombeiros em uma ocorrência assim, então, de grande magnitude? Bom, no primeiro momento nós temos o acionamento através do nosso central de operações da resposta orgânica operacional de serviço. No segundo momento, se ele extrapolar essa capacidade, nós acionamos através do nosso plano de chamada o efetivo que está de folga e podemos até mesmo utilizar batalhões do entorno para responder àquela emergência de forma plausível e necessária. Muito obrigada, Major, pelas informações. Laine e Mário, com vocês aí no estúdio. Obrigada, Mayara. Obrigado, Mayara.